Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O meu nome é Lucas e serei o professor de vocês no dia de hoje. E nós vamos apresentar aí para as primeiras séries o tema Natureza e Riscos Ambientais. Riscos de catástrofes em um mundo desigual. A prevenção de riscos. Nossa, mas que título grande, pelo amor de Deus, não vou lembrar de nada. Calma, você vai lembrar sim, né? Dê uma chance para a geografia conquistar seu coração. Vamos lá? E aí eu devo perguntar para vocês, né, gente? Natureza todo mundo sabe o que é, mas o que seria riscos ambientais, né? E como se prevenir desses riscos? Então, para isso eu vou explicar para vocês como a gente vai dividir essa aula para que você entenda passo a passo. Na etapa 1, a gente vai aprender o conceito de risco natural, né? Ou risco ambiental. Por que ele é um risco? Na segunda etapa, como se prevenir desses riscos. Quais são as maneiras que muitos países utilizam, como que você também pode ficar atento se alguma coisa estiver acontecendo com você. E na etapa 3, os riscos naturais no Brasil, ou seja, discutir a nossa realidade, o que o Brasil corre desses riscos. Como vocês bem sabem, agora o nosso ensino é baseado em habilidades. E qual é a habilidade que você tem que sair aprendendo aqui hoje? Associar padrões de desenvolvimento econômico e social às maneiras de realizar o controle preventivo de riscos naturais. Eu vou explicar melhor a habilidade agora com os objetivos. Ou seja, no final, você precisa ter um objetivo, né? Para que você está aprendendo isso? Então, a gente vai explicar aqui por que você está aprendendo isso. Você precisa conhecer e compreender as dinâmicas dos fenômenos naturais como forma de tomadas de medidas de prevenção, para diminuir ou evitar os riscos e desastres naturais. Associar o desenvolvimento econômico dos países em relação ao controle preventivo de riscos naturais para compreensão dos impactos gerados em cada território. Então, como diz a habilidade, você tem que associar. Será que todo país tem a mesma condição de se prevenir desses riscos? Você já parou para pensar isso? O mundo é igual? Não, o mundo não é igual. Então, é a mesma consequência quando a gente vai se prevenir desses riscos naturais, ok? Então, lembre-se disso lá no final para responder as questões e pensar como isso fez significado na sua vida, como esse conteúdo significou para você. Então, vamos lá para a etapa 1, né? O que são riscos naturais? Risco, vamos pensar na palavra. Não é esse risco que você faz aí no seu caderno, não. Risco quer dizer o quê? Perigo, né? Uma situação de perigo. E quais são as situações de perigo que acontecem na natureza? Estão relacionadas às esferas terrestres. Lá no ensino fundamental ou no comecinho desse bimestre, você estudou sobre esferas terrestres. Vamos relembrar quais são as 3 esferas? As 4 esferas? Litosfera, hidrosfera, atmosfera. E a interação entre essas 3 esferas vai formar a biosfera, que é a esfera da vida, né? Que gera toda a vida aí no planeta. Só que essas esferas, elas têm movimentos. Esses movimentos podem gerar consequências graves para a sociedade, se eles não forem prevenidos ou controlados de maneira eficiente, né? Então, a gente vai explicar quais são esses movimentos, dar alguns exemplos. E se isso não for controlado, pode gerar desastres, tragédias, prejuízos. E aí, por isso que a gente deve estudar essas catástrofes, para prevenir e remediar ou tentar diminuir o impacto desses movimentos nas nossas vidas. Vamos começar lá a relembrar as esferas terrestres. Hidrosfera, né? Vamos começar por essa. Hidro, né? Toda palavra que tem hidro significa água. Então, esfera da água. Toda a água que está envolvida no planeta é chamada de hidrosfera. Ah, professor, e onde eu encontro essa água? Você encontra essa água na neve, né? Só que ela está em forma congelada. Você encontra essa água em rios, mares, lagos, ou seja, toda a água no planeta. E aí eu penso, essa hidrosfera, ela é parada ou ela se movimenta? Né? Pense lá. Ah, professor, a água da chuva escorre, então tem movimento. Sim. Então, se esses movimentos,
eles não têm um estudo sobre eles acontecem desde quando a Terra surgiu. E isso pode gerar consequências para a sociedade que se aproxima desses movimentos, como a inundação de um rio. Né? Então, um rio, qual que é a função do rio na natureza? Na natureza, a superfície terrestre, ela tem várias formas. Essas formas, como você já estudou aí, fazem parte do relevo. Então, os rios é como se fossem calhas desse relevo. A água desce pelas formas desse relevo, elas vão cair nessas partes mais baixas, e aí o rio ele vai servir como uma calha, levando toda essa água que escorreu da chuva para o mar ou para outros rios. Então, o que acontece? Se chove demais, né, mais do que é o esperado, esse rio ele vai encher e transbordar para os lados. Isso é natural, é um fenômeno natural dos rios. Ah, professor, se é natural, por que é um perigo para a sociedade? Porque a sociedade se aproximou dessas áreas alagadas. E aí, então, já que a população mora ali, a gente tem que ter uma maneira de evitar que a população sofra aquelas catástrofes, prejuízos econômicos, riscos à saúde, que a gente viu agora há pouco. Então, aqui na imagem, a gente percebe, né, a inundação de um rio, percebe-se que o canal dele encheu, transbordou, como eu disse a vocês, e foi para suas áreas próximas. Se tiver casas aqui, essa casa vai perder seus móveis, a família corre o risco de se afogar. Então, por isso que a gente tem que estudar bem a hidrosfera, para a gente se prevenir de possíveis inundações desses movimentos aí da hidrosfera. Próxima esfera terrestre, a atmosfera. Alguém lembra aí o que é a atmosfera? Já estudou? Né? A camada de ar que envolve todo o planeta Terra. O material dessa esfera são gases, né? Nitrogênio, oxigênio, né? Todos os gases que estão em volta de nós. E ela também tem movimentos. Quais são os movimentos da atmosfera? Você já parou para pensar? Ah, professor, a formação de nuvens é um movimento da atmosfera? Sim, é um movimento da atmosfera, relacionado à hidrosfera. Né? Então, as duas se relacionam e vai formar as nuvens. Ah, professor, os ventos? Sim, os ventos. Né? A gente não consegue ver o movimento, mas a gente sente o movimento aí dos ventos. E um desses movimentos, ele pode gerar transtornos para a sociedade, porque são ventos muito fortes, chamado furacões. Para quem estudou, os furacões são formados devido à troca de ar quente com ar frio, um processo parecido com a formação das chuvas, com a diferença que o furacão dura semanas, podendo durar semanas. Então, normalmente eles se formam nos oceanos, e esses ventos têm mais força porque você tem o vapor d'água, onde a água aquece do oceano, e vai dar intensidade para formar esses furacões até eles atingirem os continentes. E por que eles têm toda essa força? Então, o furacão, como eu disse, o vapor d'água intensifica esse furacão e ele é medido na escala Simpson, que vai de 1 até 5. Né? Então, no 1 é mais baixo, no 5 mais forte esse furacão, podendo chegar até próximos dos 300 km por hora. Então, imagine um vento chegando a 300 km por hora na sua cidade, né, ou no seu estado, o tanto que isso pode causar destruição, carros perdidos, casas, né, telhados arrancados. Então, é preciso a gente estudar esse movimento. Precisamos estudar os furacões, porque não tem como evitá-lo. Né? Ele vai acontecer, então a gente tem que estar preparado. Então, por isso a importância de estudar a atmosfera, para evitar esse furacão gerar mais prejuízos. E a terceira esfera terrestre aí, gente, que vocês já devem ter estudado, é a litosfera. Né? Lito quer dizer pedra ou rocha. Vamos falar rocha que é melhor, né? A rocha dá um caráter mais científico. Pedra é quando o ser humano interfere nela. Então, o que seria a litosfera? Praticamente é o chão que você pisa, a superfície terrestre.
E essa superfície ela tem várias formas, como a gente disse, que vai gerar o relevo. Mas aí a gente pensa, professor, mas qual é o material dessa litosfera? A litosfera, gente, a superfície, ela é formada do quê? De solos e rochas, né? Ou seja, lembrando, né, nas suas aulas aí, que os solos são formados a partir da decomposição das rochas. Então, essa rocha, você deve estar pensando, mas a rocha não se movimenta, né? No seu estilo musical, né? O estilo musical sim, mas eu estou falando de rocha, né, sólida mesmo. Então, ela não se movimenta. Aí que você se engana, ela se movimenta sim, através das placas tectônicas, né, que são gigantes placas tectônicas que estão em todo o planeta, né? Você já deve ter estudado aí no tema 2 da apostila. E entre essas placas tectônicas estão por cima do magma, né? Que está abaixo da crosta terrestre. E esse magma ele é muito quente, né? Chegando próximo ao núcleo da Terra, né? O núcleo da Terra chega a 5.000, 6.000 graus Celsius. Né? Fica entre essa fase aí. Então imagine, a Terra é um ambiente fechado por dentro. Aí você tem uma alta temperatura. Temperatura mais ambiente fechado vai gerar o quê? Pressão. Então essa pressão que vem do núcleo da Terra, ela acaba fazendo com que essas imensas placas de rochas, chamadas tectônicas, se movimentem. Então sim, a litosfera também se movimenta. E quais são os movimentos aí da litosfera? Terremotos, né, quando as placas se chocam, vai gerar uma onda, e também as erupções vulcânicas. Ou seja, como tem uma grande pressão, essa pressão precisa sair de alguma maneira. E por onde que vai sair essa pressão? Pelos vulcões. Ou seja, é só você associar que os vulcões são como escapamentos da Terra. Eles estão ali para aliviar a pressão que vem de dentro da Terra. Ok? Então, preste bem atenção aí que essa pressão que fazem o movimento. E aí, qual é o problema de quem mora perto de locais onde sai essa pressão? Você corre o risco de ter a sua casa incendiada, porque parece que é devagar, mas não é, chega muito rápido nas casas se não tiver um controle ou um plano de evacuação. Pode ficar intoxicado com a poluição de enxofre, que é liberada desses vulcões. Então a gente tem que tomar muito cuidado para estudar a litosfera, porque as consequências e as tragédias de erupções vulcânicas podem ser terríveis para a comunidade que vive no entorno. Gente, quais são as consequências desses todos os movimentos das esferas terrestres? Primeiro, danos econômicos. Muitas economias são impactadas diretamente se não tem um controle efetivo desses movimentos das esferas terrestres, se não está preparada para enfrentá-los. Então, muitos países, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, têm o seu PIB extremamente afetado quando acontecem essas tragédias ou catástrofes naturais. Você já deve ter ouvido falar de PIB aí, ou não? Lembra? Produto Interno Bruto, aquilo que mede toda a riqueza de um país. Então imagine um país que sofreu uma erupção vulcânica ou um terremoto, ficou tudo destruído. Será que ele vai conseguir crescer economicamente ou ele vai ser afetado, né? Então existem pesquisas que principalmente os países em desenvolvimento são os que mais sofrem perdas no PIB devido a consequências e riscos naturais. Deslocamento populacional. Muitas famílias vão perder suas casas, precisa dar abrigo a essas famílias, elas ficarem em locais seguros, planos de emergência. Então gera um transtorno aí para os governos, né, de cada país. Impactos no serviço de saúde, muitos hospitais vão ficar lotados, não vai ter como atender a toda a população. Se você não previne de maneira correta, muitas pessoas vão ser prejudicadas. E tudo isso vai mudar o espaço geográfico do qual elas estão inseridas. Você vai precisar reconstruir esse espaço. Então, essa é a importância da gente estudar, né, esses eventos, entendê-los, ver qual é a sua dinâmica, para poder se preparar. Ah, professor, então é culpa da natureza? Não, não é culpa da natureza. Esses eventos já estão aqui, desde quando o planeta se formou. Mas o ser humano que precisa se adaptar. Então, para isso, a melhor maneira é estudá-los para a gente prevenir.
Agora vamos começar a etapa 2. A gente vai ver como a gente se previne desses eventos. Existem duas formas de controle. Duas formas e depende de cada movimento da esfera terrestre. A primeira forma é chamada de controle passivo. Vamos ler. Trata-se de estudar fenômenos em que não é possível interferência direta. Terremotos, erupções vulcânicas, furacões. Como forma de aprimorar o conhecimento para criar planos de fuga e emergência, minimizando assim os impactos gerados na sociedade. Vamos lá. O que ele quer dizer? Que tem evento que não tem o que fazer. Ele vai acontecer. Então, por exemplo, um terremoto. Vai acontecer lá o choque das placas, vai tremer tudo, não tem como você segurar um terremoto. Ah, uma erupção vulcânica. Tem como você segurar a lava dentro de um vulcão? Não, como eu disse, a pressão é muito forte. Ah, um furacão. Tem como evitar um furacão? Não. Então, por isso que chama passivo. O ser humano é não refém, mas ele fica passivo perante a situação. Mas o que o ser humano pode fazer? Ele pode estudá-lo, monitorar, saber por que ele vai acontecer, quando pode acontecer, e criar um plano de emergência, conscientizar a população. Vou dar exemplo de alguns países que fazem isso muito bem. O Japão, por exemplo. O Japão ele sofre muito, ele está numa área de instabilidade geológica, ele está no encontro de 3 placas tectônicas, então tem muitos vulcões no Japão, terremotos constantes, que geram tsunamis. Então toda a cultura do Japão aprendeu a se adaptar a esses eventos. Então você tem sirenes que tocam quando tem um risco de terremoto para avisar a população, treinamento em escritórios, a população treina em escritório, existe um dia da consciência de evitar de prevenção de desastres. Então o Japão está ali, preparado. Mesmo assim acontece, igual o tsunami de 2011, que foi 9, uma intensidade 9 na escala Richter do terremoto, que mesmo com todo o preparo deles tiveram consequências terríveis, como 16 mil mortos, a economia do Japão foi afetada, um acidente nuclear. Então, mesmo assim, ainda teve consequências, mas eles acreditam que se o Japão não tivesse esse preparo, as consequências seriam ainda maiores, porque foi muito forte esse terremoto. Um outro exemplo de um controle passivo, o vulcão Vesúvio, na Itália, na cidade de Nápoles. Existem 3 milhões de pessoas que moram em torno do vulcão Vesúvio. E eles estudam, vulcanólogos do mundo inteiro estudam o Vesúvio, estudam as suas erupções, analisam as rochas que se formaram ali do magma, sai do vulcão, e eles têm todo um controle. Eles sabem quando que, não sabem, mas eles têm uma ideia de quando pode acontecer uma erupção vulcânica. Devido a isso, eles têm um plano para conseguir socorrer 600 mil pessoas que estão mais próximas do vulcão. Ou seja, a Itália tem dinheiro, ela consegue investir nessa prevenção de riscos contra desastres naturais. Um outro exemplo é o caso da Colômbia em 1986. Aí é um exemplo de quem não tinha um controle passivo. Existia um vulcão na Colômbia, na cidade de Armeiro, e a cidade tinha 30 mil habitantes. Aí aconteceu o vulcão, às 3 horas da tarde aconteceu a erupção vulcânica. Até aí tudo bem, a erupção não atingiu a cidade. Aí todo mundo ficou tranquilo. A consequência veio à noite, às 11 horas da noite. A erupção do vulcão derreteu a neve que estava próximo. E essa neve virou água, desceu com toda a lama que tinha na encosta do vulcão e essa lama soterrou a cidade. Foram 20 mil pessoas mortas. Quase a cidade inteira ficou destruída. Ou seja, a Colômbia ela não tinha o mesmo dinheiro e o mesmo investimento num controle passivo, como a Itália ou o Japão. Então, são exemplos de ferramentas que funcionam. O Japão, que teve um terremoto terrível, de escala 9, morreram 16 mil pessoas. Uma avalanche de terra que poderia ser melhor pesquisada e investigada, morreram 20 mil pessoas numa cidade de 30 mil. Para você ver o nível
de desenvolvimento e de planejamento que cada país tem. Segunda forma de prevenir contra riscos e desastres naturais, controle ativo. Vamos ler então o controle ativo e comparar com o passivo. Quando o ser humano interfere diretamente no ciclo da esfera terrestre, alterando-o como forma de evitar prejuízos para a sociedade. Exemplo, obras em rios e córregos para evitar enchentes. Ou seja, ativo, o ser humano está agindo. Ele vai diretamente na esfera e vai alterar a esfera para evitar que ela cause transtornos para a sociedade. E aí a gente tem um exemplo bem clássico da cidade de São Paulo, do rio Tietê. Quem já foi em São Paulo ou viu o Tietê pela televisão, já deve ter visto esse rio, esse cimento aí do lado do rio Tietê. Será que esse cimento é natural? Claro que não, foi o ser humano que retificou o rio. Por que o ser humano foi mexer no rio? Controle ativo, para evitar enchentes, as inundações que eu falei lá no comecinho da aula. Olha como era o rio Tietê no passado. Ele sofria com muitas inundações. Até aqui, a cidade ainda não tinha chegado próximo ao rio. Mas com o tempo, a cidade foi se aproximando do rio Tietê. E aí esses alagamentos geravam transtornos, os carros não poderiam circular, a economia era prejudicada. Então, o governo do estado de São Paulo decidiu então fazer uma obra para retificar esse rio. Vou construir uma avenida do lado para circular os carros e afundar o canal do rio. Então, ele era mais raso, eles afundaram o rio para conseguir escoar mais água e evitar que aconteça as inundações. Ou seja, isso é uma forma de controle ativo. O ser humano agiu, ele não ficou passivo. Então, entenderam a diferença de um e do outro? Resolveu o problema, professor? Resolveu, tem menos enchentes, mas ainda acontece. Não é que resolve 100%, mas melhora a situação das pessoas que vivem próximos a esses locais. E aí, beleza. Então, a gente viu que existe controle ativo e passivo. E aí a gente pode ver um balanço no mundo de quais países mais sofrem com esses riscos naturais. Agora a gente vai analisar como é a situação, o tamanho da tragédia que um risco natural pode gerar no sentido de mortes pelo mundo. Temos aqui uma anamorfose. O que é uma anamorfose? É uma representação cartográfica que tem como objetivo mostrar o tamanho de um fenômeno. O que quer dizer isso, professor? Lá no primeiro bimestre, você estudou os vários tipos de mapas. E lá falava que é uma anamorfose. Professor, mas esse mapa é todo esquisito. Não é que ele é esquisito, ele foi distorcido de maneira proposital. O que eu faço com a anamorfose? Eu vou pegar uma área de referência, no caso aqui pegar a referência do mapa mundi, e eu vou distorcer os países de acordo com o que está no título. Então vamos ler o título. Mortos em terremotos, de 1975 a 2000. Olha a América do Sul. Olha como que ela ficou toda diferente. Nossa, professor, ela ficou bem magrinha, vamos dizer assim. Não, então o que isso revela? Que aqui na América do Sul teve poucas mortes relacionadas a terremoto nesse período. Olha o Japão. O Japão está bem maior aqui do que no mapa mundi. Quer dizer que lá no Japão tem muitas mortes, porque no Japão ele está no encontro de 3 placas. Olha aqui o continente asiático. Olha o que fizeram com o continente asiático, esticaram ele bastante. Então eu consigo ver que na Ásia, talvez eles não tenham um controle passivo tão eficiente que ajude a evitar um número maior de mortes. O Chile, por exemplo, que na América do Sul, tem mais terremotos que essa área. Mas aqui, eu tenho mais mortes, porque talvez o controle passivo do Chile seja melhor. Olha o continente africano, quase nada, porque ali também é uma área segura do ponto de vista geológico. Agora a gente vai comparar aqui e depois vocês vão ter um tempinho para responder. Análise comparativa entre 2 países que foram atingidos por terremotos em 2010. O ano de 2010
Para os sismólogos, foi um ano que chamou muita atenção, para os que estudam os terremotos, foi um ano que chamou muita atenção, porque teve 2 terremotos com proporções diferentes aqui no continente americano. Chile. Aconteceu um terremoto no Chile de escala 8,8 graus na escala Richter. A escala Richter ela vai de 1 até 10. Então, quanto mais próximo de 10, é muito forte. E o Chile sofre bastante com terremotos, gente. É uma área totalmente instável. O maior terremoto registrado do mundo foi localizado no Chile, em 1960, 9,6. Então, ou seja, o Chile é uma área perigosa do ponto de vista de terremotos. E esse foi de 8,8, tendo como consequências 525 mortes e 500 mil residências danificadas. Ou seja, um terremoto de quase 9 graus e teve um número de mortes baixa, 525. Teve um número alto de residências danificadas, mas o que isso quer dizer? Que o Chile tem um controle passivo eficiente? Sim, de certa maneira, o Chile, como ele está muito instável, ele sempre se preparou melhor para esses terremotos. Então, no Chile, você tem sirenes, igual no Japão. Tem áreas que eles falam, caso aconteça um tsunami, como consequência de um terremoto, quais são as áreas que serão seguras para essas pessoas se prevenirem, ficarem a salvo. Os prédios já são formados de maneira para evitar o impacto de um terremoto. E o Chile é um país razoavelmente, do ponto de vista econômico, que está em desenvolvimento, tem uma boa qualidade de vida, não é desenvolvido, mas está quase chegando lá. Agora vamos ver um outro país que também sofreu terremoto no ano de 2010, o Haiti. Esse pequeno país da América Central, um país muito bonito, gente. Depois, se vocês tiverem um tempinho, pesquisem aí na internet. As praias do Haiti são praias muito bonitas. Mas é um país que sofre com muitos problemas sociais, econômicos, políticos, um país que enfrentou guerras civis. Será que o Haiti tem o mesmo controle que o Chile em relação a esses terremotos? Vamos ver. Em 2010, aconteceu um terremoto também no Haiti, só que ele foi de 7 graus na escala Richter, ou seja, um terremoto de menor intensidade. Mas vamos ver a consequência e comparar com o Chile. 300 mil mortes, no Chile foi 500. 300 mil feridos e 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Aí eu pergunto para vocês, vai ter um tempinho aí para vocês pensarem e responderem. Um desafio aí para vocês verem se vocês estão prestando atenção na aula. Analise os dados dos 2 países citados, Chile e o Haiti, em relação aos prejuízos ocasionados pelos terremotos e reflita. Por que o território do Haiti, mesmo sendo atingido por um terremoto de menor intensidade, em comparação com o do Chile, teve um número maior de mortos? Tá certo? Vai ter um tempinho aí para pensar e aí a gente já volta com a resposta.
estamos de volta. Quem respondeu aí que o Chile tem um melhor controle passivo, que ele sabe se preparar melhor para esses eventos da litosfera, respondeu correto, né? Que deu os exemplos aí, que eles colocam sirenes, planos de emergência mais eficientes que o Haiti. Até porque o Chile tem melhor condição econômica do que o Haiti para poder fazer isso. Vamos para a próxima etapa? Agora vamos falar do nosso querido Brasil. E aí no Brasil, gente, será que nós temos problemas com riscos naturais? Sim, não relacionados a terremotos, furacões, erupções vulcânicas, porque terremotos e erupções vulcânicas o risco é muito baixo no Brasil. Mas temos outros problemas relacionados à questão da água, juntamente com a geomorfologia, ou seja, com o relevo. Secas, inundações, deslizamentos e desmoronamentos de encostas. Segundo o IBGE, no Brasil, 8 milhões de pessoas correm riscos em relação a isso. Ou seja, muita gente corre perigo no Brasil com a natureza. Em algumas regiões do Brasil enfrenta o problema da seca, pois chove pouco. Até o estado de São Paulo, que a gente não estava acostumado a ter esses problemas, em 2014 passamos por um processo de recessão hídrica, né? Tivemos que controlar um pouco a água, pois corríamos o risco de não ter água, porque foi um ano, em 2014, que choveu pouco. O outro problema que a gente já falou são as inundações, né, formadas aí pela hidrosfera. Só explicar aqui uma diferença entre a inundação e enchente para você aprender. Enchente é quando o rio, a calha, lembra que a gente falou da calha? Ela enche e até o limite do seu canal e da área que ela está acostumada a encher. A inundação é quando essa calha transborda e já atinge áreas bem maiores, que vai afetar as casas, os escritórios e a cidade. E alagamento é quando as bocas de lobo ou bueiros entopem, né? Por isso a consciência de não jogar papel na rua, hein, gente? Vamos ter essa consciência, porque isso pode voltar contra vocês depois. E o terceiro problema no Brasil é o deslizamento de encostas. Encosta, como você conhece aí, é o barranco, o morro, né? Lugares bem inclinados. E acontece bastante no Brasil. Só que eu vou mostrar isso com vocês por meio de um experimento. Vamos lá, pessoal, vamos ver agora na prática o que é um deslizamento de terra, por que ele acontece. Na linguagem científica, esses deslizamentos de terra são chamados de movimentos de massa. Então, o que seria essa massa? Toda a terra que escorre aí pelo morro ou pelo barranco. Então, eu vou simular duas áreas. Então, imagine que as pessoas moram próximas a uma área plana, né? Você percebe aqui, está tudo certinho, né? Você tem toda a grama. Então, gente, quando você mora numa área plana e que você tem uma vegetação, essa vegetação ela vai ajudar a evitar o desmoronamento, igual a gente viu na foto agora há pouco. Preste atenção. Então, está chovendo, ó. Os palitos simulam as casas, né? As residências, os prédios. Então, o que aconteceu? Nada, as casas continuaram em pé. Por quê? Porque a forma do relevo é mais segura para essas famílias. E a própria vegetação ajuda a infiltrar essa água e que vai evitar que essas casas desmoronem. Vai ajudar, né, a diminuir o impacto sobre essas áreas. Agora vamos simular numa área de declive muito acentuado, né, o chamado barranco aí na linguagem popular. Então quando começa a chover, olha o que pode acontecer. Começa a chover, olha o que acontece com os palitinhos que simulam as casas, eles podem desmoronar. Então o que aconteceu aqui? Por que aqui os palitinhos caíram e aqui não? Primeiro fator, a área é mais declivosa, então a força da gravidade vai ajudar a empurrar esse solo. Segundo, solos de áreas mais declivosas são solos mais rasos. Então se eu tenho uma chuva muito forte, esse solo vai encharcar, vai ficar muito pesado e ele vai escorrer e levar todas as casas embora. Então esses eventos são muito frequentes em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que são áreas com relevo mais acidentado, vamos dizer assim, um relevo mais todo ondulado. O que ajuda a provocar ainda mais esses movimentos de massa? Cortes no relevo sem autorização da prefeitura,
né? A Defesa Civil interditou a área, as pessoas continuam morando, lixo. Então é bom evitar que a gente jogue essas coisas. Ah, professor, então é só plantar árvore que a gente resolve esse problema? Ajuda a diminuir o impacto, mas não é garantia de que a árvore pode segurar totalmente esse solo. Vê como exemplo aí as populações que moram no litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, São Sebastião. Né? Vocês já devem ter presenciado movimentos de massa, mesmo com vegetação. Mas quem mora próximo, a vegetação ajuda pelo menos a diminuir a quantidade de movimentos de massa. Se vocês perguntarem aí para os avós de vocês, levou toda essa massa, toda essa terra que tinha da Serra do Mar, desceu e teve uma avalanche de terra sobre Caraguatatuba. A cidade sofreu grandes consequências e levou muitos anos para se recuperar. Entenderam? Então eu espero ter ajudado aí com um experimento para vocês entenderem a diferença de áreas seguras em áreas inseguras para movimentos de massa. Como a gente já viu aí no experimento, é uma situação de perigo, né? Então muitas famílias correm perigo quando moram próximas a essas áreas. E o CEMADEM, né, é o centro de pesquisa no Brasil que monitora essas áreas de risco, essas áreas de encosta que podem sofrer consequências com a chuva. E o que o CEMADEM aponta como motivos que você viu aí no experimento? Ocupações irregulares, essas áreas deveriam ser preservadas, não ter domicílios nessas áreas, impermeabilização do solo, pois como essas áreas são impermeabilizadas, ou seja, coloca cimento, asfalto, não dá tempo da água infiltrar no solo, essa água vai descer com mais velocidade e arrastar mais terra com mais facilidade. Falha na política de desenvolvimento urbano, ou seja, falta uma fiscalização maior para evitar que essas famílias ocupem essas áreas de risco, um programa melhor de moradias. E aí eu falo o seguinte, gente, um desafio aí para você, caro estudante. Quais áreas próximas à sua comunidade ou alguma área que você já viu ou ouviu falar que enfrenta esses problemas de riscos no Brasil? De enchentes, de inundações, de movimentos de massa, que é o desmoronamento de encostas. Você já sabe, pensa aí, você já viu alguém ou já ouviu falar? E aí a gente coloca como desafio que plano de conscientização que você tem para essas pessoas. Você assistiu uma aula aqui hoje inteira falando, você viu o experimento. Como você pode conscientizar as pessoas que estão próximas a você? Explicar para as pessoas o risco que ela corre. Quais medidas poderiam ser tomadas pela sua comunidade após o isolamento social para conscientizar, para a gente tentar, pelo menos, criar um plano seguro para essas famílias em áreas de risco? Por que a gente propõe isso como desafio para você, caro estudante? Porque, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a política de riscos de desastres é uma importante política pública para um mundo mais justo. Então, como a gente pode falar num mundo mais sustentável e um mundo mais justo se tem pessoas que correm riscos e algo que pode ser evitado? Todos devem morar e todos têm uma condição de ter uma moradia segura. Então, a Agenda 2030 das Nações Unidas pede que a gente comece a pensar em soluções criativas para conscientizar essa população. Mais um recadinho aí, procurem a Defesa Civil da cidade de vocês, liguem para a Defesa Civil, ela explica, ela dá palestras na sua comunidade para falar sobre os riscos e o que pode ser feito para evitar esses desastres e essas tragédias para a gente, ok? Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e a gente se vê por aí.